Devoto no oferecimento da Carvisa, proteção que faltava para o seu veículo. Afinal, proteger seu carro está no nosso DNA. Proteção para SUV a partir de R$80, para carros a partir de R$69 e para motos a partir de R$49. O link está na descrição. Contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio e perda total, é Carvisa. Desembola. Precisou de grana, a gente desembola para você. Parcelamos de 12 a 18 vezes e emprestamos a grana para você para todo o Brasil. Transforme seu cartão de crédito em dinheiro na hora. Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter um bom crédito que você tanto merece por apenas R$599. O link está na descrição. Bora falar de Galo, bora começar nossa resenha sobre ingressos, tá? Tá na tela para vocês ingressos para o jogo contra o Ceará e Independente Del Valle. Começa nessa terça-feira, dia 21/10, a venda para os ingressos. E aqui eles dizem o seguinte, ó, que começa o jogo para os próximos 2 jogos, e aí ele fala, a partida pelo Campeonato Brasileiro tem ingresso a partir de R$24,90, enquanto para o torneio continental, R$29,90. Para as 2 partidas, continuará a promoção do Internorte, com ingressos a preço fixo para todas as categorias do sócio Galo na Veia, incluindo Galo na Veia da Massa. Para comprar ingresso é obrigatório realizar cadastramento biométrico facial através do endereço eletrônico ingressosgalonaveia.com.br. Acesse o sistema pelo Galo ID. Então, gente, ó, atenção, não será realizada a venda casada de ingressos para os jogos. Ingressos de partida são comercializados de forma independente. Fique atento ao carregar os ingressos para o CPF de um terceiro. Esse torcedor deverá abrir ingressos no seu próprio Super App. Então tá aí todas as dicas para que o torcedor possa comprar o seu ingresso. Então, gente, não esquece, tá? Que senão você vai dar mole aí, tá achando que, não, eu vou fazer esse movimento aqui, vou comprar o ingresso, aí vou comprar os 2 juntos. Não, é tudo separado, tudo muito específico, tudo bem organizado, tá? Você não pode esquecer disso. E outra coisa, é importante também que você entenda que o Atlético, ele barateou o setor do Inter, então ficou um setor bom e barato. Então aproveita e manda bala. Bom, vamos falar dos detalhes do Conicola do Sub-17, que eu já trouxe aquele vídeo anterior. Tá, uma outra coisa sobre a questão dos ingressos. Gente, nós temos que lotar no jogo do Independente Del Valle. Independente do que acontecer hoje, nós temos que lotar para poder garantir uma classificação e pôr essa equipe, porque o Independente Del Valle contra a equipe lá regulou. Mesmo se a gente vença, mesmo que a gente tenha uma vitória, olha o que os caras fizeram lá. Tava 2-0, eles reverteram, foram pros pênaltis e ganharam. Então vamos lotar a casa para garantir o leite das crianças, independente do que acontecer hoje. Bom, o Nicola, eu trouxe para vocês que ele falou um pouquinho sobre o que foi a questão do Sub-17 dos R$100 milhões, mas ele trouxe mais informação agora. Vamos ouvir ele? Para acrescentar algumas informações em cima do grande acontecimento no final de semana, o título do Campeonato Brasileiro Sub-17, pela primeira vez na sua história, o Atlético se sagrou campeão nessa categoria. E a maior geração já existente na história do Galo no Sub-17 teve apenas um jogador comprado. Todo o elenco foi formado por atletas que chegaram sem custos, exceção ao Ronaldo, autor do gol que levou a decisão contra o Grêmio para os pênaltis. Ele havia sido comprado 4 meses atrás do Novo Horizontino. Houve a necessidade de uma compensação financeira para que o negócio fosse concretizado. Todos os outros que a gente pode citar nesse Sub-17 absolutamente impressionante chegaram sem custos, na base da parceria, por indicação e graças a um trabalho muito inteligente do Lima, que segue no clube, e do Erasmo Damiani, que já não está mais. Alguns dos atletas campeões, no sábado, estão no Galo desde os 10 anos de idade. Outros eram dos mais variados estados. O Pacini, por exemplo, veio do Espírito Santo. Esse time é composto ainda por jogadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, enfim, uma composição das mais interessantes de um Atlético que vai garantir, no mínimo, 100 milhões de euros com transferências de atletas quando esses jogadores começarem a aparecer no time principal. Há uma enorme expectativa de que a salvação financeira do Atlético passe por esse time campeão brasileiro Sub-17. Só para completar, além de imaginar e projetar essas vendas no futuro, o Atlético também tem trabalhado para garantir ainda mais contratações interessantes para a base. Hoje o Galo tem 10 scouts espalhados pelo Brasil. Esses caras trabalham integrados a um coordenador que atua no dia a dia no SIGA do profissional. Há observadores, por exemplo, no Sul, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, São Paulo e espalhados por todo o país.
Vamos lá, o Nicola, ele fala, essa vai ser a salvação financeira do Atlético. Não. Salvação financeira do Atlético é o Rubens Menin quitar a dívida do Atlético por conta própria. Ele chegar, fazer o pagamento dos valores que tem que ser feitos. A gente já tem uma ideia de todas essas questões de valores, a gente já sabe mais ou menos quanto a isso. E é isso, não é ele fazer um depósito agora, ele criar o Atlético sair vendendo esses jovens, não. Se o Rubens Menin for por este caminho que eu estou dizendo, que é quitação dos débitos financeiros do Atlético, a partir daí, o Atlético ele vai fazer um movimento interessantíssimo, e eu tenho que frisar isso com vocês, interessantíssimo de comprar jogadores para ser campeão. Então, se o Rubens Menin aporta esses 700/800 milhões, dá uma liquidada na dívida financeira, você vende um Gabriel Veneno de 40 milhões de euros, aí eu vou te dar o exemplo aqui, ó, euro, né? Quanto que tá a cotação do euro hoje? Cotação do euro está 6,26. Se a gente vende um Gabriel por 40 milhões, nós estamos falando de 250 milhões de reais, que você faz uma reversão para investimento de base, para contratar do futebol profissional em altíssimo nível. Então a salvação do Galo não está apenas na base. A salvação do Galo não. O projeto Atlético Mineiro vai funcionar com a base. A salvação do Atlético está no aporte feito pelo Rubens Menin. E o gerente da base deu alguns detalhes sobre a vitória do Atlético nesse campeonato. Vamos ouvir o que ele disse, que eu achei bem legal. Eu quero deixar um agradecimento aqui nos bastidores a todo o apoio que a gente teve da nossa diretoria. A operação do jogo de ontem foi feita uma operação igual do profissional. Teve mosaico, teve fumaça, teve match day com os pais dos atletas, que foram bem importantes. Tivemos o chute a gol com Galo, com atletas da nossa iniciação. Então, nós treinamos na arena na sexta-feira. Teve o Eu Acredito da torcida também, né? A massa foi fundamental. Nós tivemos, para você ter ideia, nós treinamos na sexta-feira na arena. Nós tivemos 5 jogos do Campeonato Brasileiro Sub-17 realizado na arena. Então, tudo isso é um tijolinho que a gente coloca para a construção desse título. As coisas não aconteceram assim, aconteceu lá no sábado. Então, foram degraus que foram acontecendo e esse respaldo foi bem importante para a gente, para que os atletas estivessem ali em casa. E aí, quando teve mais de 5 mil pessoas ali apoiando, o Eu Acredito, música, apoiaram do início ao fim, isso tudo foi fantástico aí para que a gente pudesse essa história sendo escrita lá na arena no dia de ontem. Ô, Luiz Carlos, só uma curiosidade, depois que aconteceu o jogo, na festa, eu vi que tinham vários meninos mais jovens com um coletinho que participaram ali da festa junto com os atletas que foram campeões. Eles são de categorias mais novas, são categorias inferiores. Todas as categorias estavam lá. Eu destaquei assim, isso, me chamou a atenção. Até fazer um agradecimento ao Coronel Olímpio lá, o Léo Barbosa, que eu deixei eles dois. Depois nós ganhamos, falei, bota todo mundo pra dentro. Eles, não, pelo amor de Deus, Luiz, não. Falei, não, pode entrar todo mundo. Então você teve garoto do Sub-11, Sub-12, tirando foto com a taça, correndo no campo. Eu falei, eu quero isso, eu quero identidade, eu quero que eles vivam essa emoção, vivam essa experiência. Porque isso motiva também quem tá ali no Sub-12, né? No Sub-15, enfim. Não tenha dúvida. Eu recebi vários vídeos de pais agradecendo, mandando pro Lima, que é o nosso coordenador da iniciação, ex-zagueiro do clube também. Então, assim, foi marcante. Coronel Olímpio, Léo Barbosa, desculpa aí pelo trabalho, eu sei que nós demos um trabalho grande. Quando vocês viram, tinha mais de 100 garotos correndo, pulando, chutando a bola. Então, foi a alegria que a gente quer proporcionar para os nossos atletas, para nossa torcida. Sensacional, e tem que ter isso mesmo, sabe por quê? Parem para pensar. Tá ali um menino de 11 anos, 12 anos, e esse menino entra em campo com os outros que ele fala, velho, eu jogo do mesmo time desses caras que ganharam aqui, ó. Esses meninos aqui não estão longe da gente, não. Eu vejo eles treinarem todo dia. Eu vejo eles aqui do meu lado todo santo dia. Eu vejo eles aqui próximo. Cara, isso é fantástico. Pode parecer para você que não, mas é absolutamente fantástico. Então, eu gosto demais dessa iniciativa, acho que é uma iniciativa espetacular e quero que tomara a Deus que ela continue, porque mostra uma união desses jovens atletas com essa turma toda. Bom, Sampaoli falou sobre o Del Valle, cara, é interessante a gente falar sobre... Ah, tá, mais um detalhezinho que eu acho que é importante também falar dessa iniciação. Vocês já pararam para reparar, vocês já pararam para pensar que o Sub-17 é uma categoria, é a melhor de todos. O Sub-15 não é tão boa, o 13 também não é tão boa e nem o 20 é tão boa. Que desse Sub-17, se o Atlético continuar seguindo a mesma cartilha de que foi proposta, que foi pegando isso desde os 10 anos e trabalhando, que começou com a ideia lá do Sérgio Coelho,
nós vamos dar uma virada? Nós vamos dar uma guinada? Parem para pensar nisso. O Sérgio Coelho é que trouxe essa ideia junto com o Erasmo Damiani de desde lá de pequenininho trazer e ir subindo lentamente. Bom, agora sim vamos falar sobre Sampaoli, falando do Independente Del Valle. Lembrando a vocês que tá legendado aqui pelo Atlético, que mandou pra gente aí tudo, essa entrevista toda legendada, tá? E é bem legal da gente passar. Então bora lá. No, una cuestión física primero, que lo que está en 100% ahí. Es un lugar donde yo ya me tocó dirigir un año en Ecuador y conozco muy bien la altura. Y lo más complicado es la recuperación, así que, y también cómo corre la bola ahí. Así que bueno, tendremos que preparar un equipo que tenga el 100%, porque indudablemente es un lugar, como ya comenté anteriormente, cada equipo brasileño que fue ahí le fue muy mal. Esse é o ponto, né? Todas as equipes brasileiras que vão lá foram mal. O Flamengo perdeu lá, todo mundo perde lá. E por que a turma perde lá, cara? Porque a questão física cobra. Não adianta você tentar jogar de igual para igual. Você querer jogar de igual para igual contra essa equipe é caixão. É caixão na certa. Então, assim, tem que se analisar isso, tem que deixar isso claro, tem que colocar isso no papel. É tenso, é difícil e é complexo. Garanto pra vocês que é tenso, é difícil e é complexo. Então, vamos ver. Eu tenho pra mim que o Galo tem que jogar recuado, igual fez contra o Bolívar, saindo na boa, saindo em alta velocidade. Porque se tentar jogar na marcação, pressão, marcão lá na frente, meu amigo, 20 minutos, 30 minutos, aguenta, depois disso morre. Tá certo? Bom, e o que o nosso querido Bruno Garcês falou sobre o Independente Del Valle? Você quer saber sobre isso? Então nós vamos falar no oferecimento da Brúcios. Um brinde a você, um brinde a Brúcios. A cerveja Puro Malte do torcedor alvinegro, assinada pelo Ronaldinho Gaúcho e Puro Malte. Agora, se você é fitness, então você vai beber essa daqui, ó. A Ultra, meu amigo. Afinal de contas, 0 açúcar e 0 carboidrato. Brúcios e Instituto Céspedes. Calvície tem solução, hein? E a solução é transplante capilar. Eu era conhecido como Cabelinho de Pombo, Rap Calvi, Rap Careca Show. Tá aí as fotos. E tudo isso mudou com o transplante capilar. Garanta a qualidade, link na descrição. E Tico Pneus, se você precisa comprar um pneu pro seu carro, nacional ou importado, você vai comprar comigo aqui na Tico Pneus. É qualidade e preço justo. E detalhe, 13% de desconto na troca na compra do pneu novo, hein? E também os nossos serviços. Acesse a unidade do Lourdes ou da Pampulha, printa essa tela e fala: quero meu desconto vindo do canal Alvinegro. Bom, vamos continuar por aqui e vamos falar do Garcês. Olha aqui que o meu amigo Bruno Garcês contou sobre a equipe do Independente Del Valle. Chega o IDV para esse jogo. O time é treinado pelo espanhol Javier Rabanal. Chegou ao clube no início do ano e faz uma boa campanha quando pega times que jogam no seu erro e são eficientes, e eles têm dificuldade, mas em geral o Rabanal consegue manter o estilo de jogar da instituição do Del Valle. Há anos, o time com posse de bola, jogadores técnicos e rápidos nas transições também, é uma filosofia do clube e assim trabalha a base e o time principal. E nesse ano não foi diferente. Na Liga Pro tá sobrando, tanto que chega ao hexagonal final com 13 pontos de diferença para o segundo. Difícil tirar o título dos Mata Gigantes. O time oscila nos resultados internacionais, não consegue se impor seu jogo e conseguir o resultado. Conseguiu isso apenas no jogo contra o Once Caldas, sempre que tem muita posse de bola, perde muitos gols e acaba cedendo espaço, e nos seus erros o adversário acaba fazendo. E ali o time tem que correr atrás do resultado, mas se tiver uma noite boa, amassa o seu time, porque elenco ele tem. Tem jogado num 4-1-3-2, o goleiro que vive grande fase é Guido Villar, tá pegando muito. Numa linha de 4, 2 laterais ofensivos, o chileno Matias Fernandes na direita e o forte Gustavo Cortés, 2 zagueiros com rodagem e liderança, Carvajal e o capitão Richard Schunk, um dos destaques do time. Entre as duas linhas, o Rabanal tem jogado com Jordi Alcivar, que tem marcação e distribuição de jogo. Ele é mais ofensivo, mas ele tem apostado mais nisso. Pode colocar mais um lá, contra o Galo, para ter mais marcação. Aí pode entrar Jackson Sebastião Mendes, jogando do seu lado. Mais à frente tem o habilidoso e rápido Guagua, que joga mais na direita. Na esquerda pode jogar mais Patrick Mercado, mas que joga também pela parte interna e deixa Cortés dando mais amplitude. E lembrando que Mercado é um fora de série, já foi vendido inclusive para o Braga de Portugal. Meia completo, com chegada ao gol e marcação. E Sornosa no meio de campo, baixinho ainda faz diferença nesse time. Ele faz algo diferente, com passes entre linhas e lançamentos.
No ataque, Spinelli, loirinha incansável, se movimenta bem, forte, briga por todas as bolas e pode até jogar com Hoyos também. É uma variável que Rabanal usou contra o Once Caldas na volta e contra o Barcelona do Equador pela Liga Pro. O time fica mais agressivo ao atacar e, lógico, tem um jogo aéreo com Hoyos, Schunk e Carvajal, se tornou uma das armas do time nesta temporada. O jogo vertical também, e quando tem vantagem no placar, consegue soltar mais esse jogo, pelos jogadores rápidos que tem, pela qualidade que eles têm, Sornosa, Spinelli, Mercado, Guagua, Hoyos, perigoso nisso, sabe jogar assim também, ele baixa as linhas e sai no contra-ataque, mas quando pega times mais frágeis, impõe seu jogo e ganha, como na Liga Pro e alguns jogos da Sul-Americana. Quando pega times mais fortes tecnicamente, aí ele sofre. Na minha opinião, eu acho o jogo mais difícil de prever. O Galo é inconstante, faz um bom jogo contra o Mirassol e um péssimo contra o Fluminense. Que Galo chega para esse jogo? E o Del Valle tem dificuldade com times mais técnicos, como o Galo. O Atlético jogou no erro do Bolívar, na Bolívia, e quase saiu com a vitória, se não fosse o segundo tempo. Entende a minha dúvida? Hoje o Del Valle é mais time, mas o Galo tem jogadores acima da média. E um bom técnico. Vai ser no detalhe. E aí, no detalhe, eu aposto no Atlético. Tá aí a opinião de quem conhece, de quem sabe, de quem domina. Bruno O Garcês, né? Esse conhece tudo de bola. Cara, então, na minha opinião, acho que ficou bem claro, né? O Garcês, ele de uma forma explica que esse time é um time de velocidade, muita qualidade técnica, e eu tenho os meus princípios. E os meus princípios mandam eu ficar de olho numa equipe aguerrida como essa, tá certo? Bom, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, ver como vai ser, mas na minha opinião, já fica muito claro que temos que jogar no contragolpe. E aí, quem joga? Quem deve jogar, quem não joga, como é que deve ser esse time, qual time deve jogar, cara, e aí eu começo a fazer uma análise. Eu acho que o time titular vai ser esse aqui, ó. Everson no gol, Saravia pela direita, Hugo Alonso, mas eu não duvido de um Tressolde aqui, tá? Pra poder fazer o jogo mais defensivo dentro da área e ele liberar mais o Alonso, em vez de liberar o Saravia, tá? Não duvido, ele testou o Tressolde por aqui, o Juan, Scarpa, Franco, Vera e Arana. Eu acho que o Atlético vai jogar muito assim, ó. Tá certo? Muito defensivo, muito fechadinho, igual no último jogo, tá? Deixando aqui Rony e Dudu pra poder fazer. E aí sai no contragolpe com Rony por fora, Dudu por fora, Arana fechando por dentro junto com Bernard e com Scarpa. Então uma aproximação seria mais ou menos assim, tá certo? Com Frank e Vera travando e a nossa linha não subindo além do meio campo de jeito nenhum, a linha de 3. Arrisco a dizer que a única mudança que pode ter nesse time é o Tressolde na direita. E o banco, nós teríamos aí Delfim, Saravia, porque eu pus o Saravia aqui de novo, que aí é o Tressolde aqui, né? O Ivan, Natanael, Gabriel Menino, Alexander e Caio, Igor Gomes, Biel, Hulk, Reinier. Aí tem o Vitão aqui nesse caso, que entraria aqui nesse lugar, né? Vitão, tá certo? E aqui entraria, e aí o Ivan viraria, eita, o Vitão vem pra cá, aí aqui vem, né? Se for uma modificação com Saravia no banco, Saravia. Tá certo? Por aqui, o Ivan aqui e o Vitão aqui. E aqui a diferença seria que sairia e aí estaria o Tressolde. Tá certo? Opa, Tressolde. Então, seria o nosso time aí com a variação tática do Sampaoli. Será que vem esse time ou será que não? O que você aposta? E no banco? E Delfim, Saravia, Ivan, Vitão, Gabriel Menino, Alexander, Caio, Igor Gomes, Natanael, Biel e Hulk, Reinier. Bom, se for para entrar no segundo tempo para mudar alguma coisa, acho bem só Biel, Hulk, Reinier e Igor Gomes. O restante não modificaria uma estrutura do jogo, pelo menos na minha opinião. Bora falar de Cauã Soares na mira da Europa. Senhoras e senhores, Cauã Soares está na mira da Europa, tá? A informação que chega pra gente é que o jogador está sendo observado por clubes europeus, principalmente que vieram analisar aí o campeonato sub-17, né? Como um todo. Cauã Soares e outros jogadores do Atlético foram muito bem analisados. Mosquito também foi muito bem avaliado, nós vamos falar isso em outro vídeo. Gente, lembrando que Cauã Soares tem apenas 17 anos e fez 17 anos este ano. Ele é completamente sub-17. Ano que vem, quando ele começar a temporada dele, ele ainda estará. Qual país estava falando? Pelo menos eu consegui uma informação, tá? Futebol inglês observando Cauã Soares, tá? Mas observação, não chegou nada oficial pro Atlético até o presente momento. Bom, é esperar as cenas dos próximos capítulos e ver o que acontece. Mas Cauã Soares
Soares tem toda a pinta de poder ainda jogar no time principal do Galo. Rep, você acredita que este ano ele possa jogar? Não, mas acredito que ano que vem. Por quê? Porque ano que vem tem Campeonato Mineiro. E no Campeonato Mineiro ele será um ativo importante, porque o time sai do Atlético dia 8 de férias, volta dia 8. O primeiro jogo do Mineiro é dia 12. Então nós vamos ter um amplo tempo para poder colocar esses meninos para jogar. Então nós vamos ver muito desse sub-17 do sub-18 junto, jogando o Campeonato Mineiro. Atrevo a me dizer que o Campeonato Mineiro praticamente inteiro será jogado por esses meninos, sendo o time principal jogando ali uma semana antes apenas para estrear no Brasileirão, que estreia dia 28, tá certo? Bom, bora falar de que Atlético e Flamengo podem ser prejudicados aí, e bastante, tá? No oferecimento da PapBet. Gente, a PapBet é a mais emoção a cada jogada. Aqui é a casa mais confiável do Brasil. Você tem o seu registro muito bem feito, só da sua conta principal que você pode receber e fazer o Pix. É tudo muito bem feito. E, gente, hoje na PapBet tem Galo versus Independente Del Valle. Pro Independente Del Valle tá pagando 1,91. Pro empate, 3,34. E pra vitória do Galão, 4,41. E, meu amigo, dá pra você criar a sua aposta aqui. Sensacional. Colocando aí de várias e várias maneiras, tá? Inclusive marcador, chance max, primeiro, segundo tempo, combo, asiático e muito mais. Você tá pronto? E quando você quiser criar a aposta, é só você clicar aqui, ó, criar a aposta, pronto. Aí você vai vir aqui para uma página especial que vai abrir e você vai poder criar ponto a ponto. Eu falo para vocês o seguinte, Rap Show, de que você vai? Vou de vitória do Galão da Massa, tá certo? Com o resultado pro Galão gente, vocês vão assustar, mas vai ser 2-1 pro Galão da Massa, tá? O link tá na descrição, então se você quiser se divertir, vem se divertir aqui comigo na PapBet. Aqui é mais emoção a cada jogada. E ó, não deixa de fazer, hein? Vai ter sorteio. Ah, quer participar do sorteio no grupo de Telegram? Entra no grupo de Telegram, tá no link da descrição do vídeo. Bom, bora falar sobre o problema que o Atlético vai ter junto com o Flamengo, com o calendário louco. Olha o que o Galo Board publicou. Tá aqui a publicação, eu vou ler pra você. CBF pode ter um impasse de calendário bem complexo de resolver, caso o Galo avance para a final da Sul-Americana e o Flamengo avance para a final da Libertadores. A final da Sul-Americana é dia 22/11, na final da semana do jogo contra o Fortaleza. Até aí tudo bem, pois na semana seguinte é uma semana livre e poderia realocar o jogo. Qual é o problema? No final de semana tem Atlético e Flamengo. Então o que ele tá dizendo? Dia 22 é a final. O dia 22, pra você possa entender aqui, gente, do 11, só pra você poder entender, tá? Nós estamos falando aqui de 22/11, seria no sábado. Aí, o que ele tá dizendo? Não dá pra você realocar o jogo do Flamengo. Por quê? Aí vem a explicação. Pelo regulamento da Conmebol, o Flamengo teria que viajar no máximo na quarta-feira para a final. E já tem jogo do Galo versus Fortaleza para esse meio de semana. Porque o jogo do Galo, se o Galo for pra final, vai ser adiado do dia 23 pro dia 26. Tá certo? Então, o que a CBF pode fazer para alocar esse jogo? Aí eu venho pro calendário aqui que vocês estão vendo. Nós vamos ter um pulo do Sport para o Palmeiras. Porém, é dito que Galo versus Fortaleza está agendado aqui para esse meio. Então, do dia 8/11 ao dia 19, nós poderíamos aí, dia 8 é uma quarta-feira, e dia 19 é um domingo, nós poderíamos realocar mais um jogo. Mas sabe qual o jogo que nós vamos realocar? O jogo contra o Fortaleza atrasado. Então, senhoras e senhores, o jogo contra o Flamengo não teria data. Aí você fala assim, ué, como não teria data? Explico pra vocês. Se o Atlético joga aqui, né, que vai ter esse jogo adiado, exemplo, você vai para uma final e ali a jogada aqui no meio contra o Fortaleza, nós vamos jogar contra o Flamengo dia 30, dia 3 contra o Bragantino, dia 7 contra o Vasco e não tem mais data. Não tem mais data. Então a confusão do calendário está pronta, tá certo? E olha pra você ver, tá? E não tem mais data mesmo, porque dia 28 agora a gente joga, dia 2 já joga contra o Inter, dia 5 contra a equipe do Bahia, dia 8 contra o Sport. E aqui vai ter que meter o jogo no meio, que eu já falei pra vocês do Fortaleza atrasado. Culpa da CBF não ter colocado esse jogo lá no meio, aqui no meio, onde tinha um atleta aqui do dia 8 ao dia 15, do dia 4 ao dia 8, do dia 30, sabe? Ter colocado esse jogo lá atrás.
não pensou nisso, não frisou isso, não calculou isso e agora vai ficar complicado. Não sei o que vai ser feito, cara. Talvez nós vamos ter um Atlético e Flamengo resolvendo o Campeonato Brasileiro depois da data, o que não poderia acontecer. Talvez a CBF tenha que adiar alguns jogos, jogar alguns jogos pra frente e esse Atlético e Flamengo vai ter que ser um desses jogos. Bom, cenas dos próximos capítulos nos aguardam. Como eles vão resolver esse pepino? Só Deus sabe. Não esquece, PapiBet, é mais emoção a cada jogada aqui com a gente. Faça sua bet hoje com a gente na PapiBet, o link tá na descrição e entre no nosso grupo de Telegram, beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e muito obrigado. Valeu!